Olá, boa noite, pessoal. Então, nós vamos iniciar, o nosso bate-papo de hoje com o Alcir Cardoso, que é técnico do Sebrae, técnico de relacionamento. Ele é uma das pessoas e profissionais que atendem, micro e pequenas empresas através do Sebrae. E o tema solicitado de hoje, veio através de uma pesquisa que o Centro Empresarial está fazendo. E a gente tenta, semanalmente dar esse retorno para as empresas e empresários interessados. Então, a nossa interação, tá? Os microfones de vocês estão bloqueados, até para a gente evitar ruídos. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer questionamento, vocês podem utilizar o chat para ir perguntando ao Cir, né? Daí a gente vai lendo, tanto eu como ele, né? Pode ir interagindo através do chat. E se alguém quiser fazer algum questionamento verbal, só peça então chat que eu desbloqueio o microfone para vocês conseguirem fazer, tá? Então, semana que vem, aproveitando a oportunidade, nós teremos um outro bate-papo referente a equilíbrio emocional em tempos de crise, que quem vai fazer vai ser a Tatiane Perim. Então, logo mais a gente vai estar divulgando também, tá? E fiquem bem à vontade para utilizar os meios do Centro Empresarial para solicitar, demandas e para nos trazer também dúvidas, que o Sebrae, como parceiro nosso, também está à disposição aí para nos auxiliar. Então, Alcir, é contigo aí. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o Centro Empresarial, a Josi, aí, por abrir essa oportunidade para a gente poder conversar um pouco com vocês. A gente vem de longa data, né, Josi? Uma parceria bem legal aí entre o Sebrae e o Centro Empresarial. Agora também tem a minha colega, Liana, ela ainda não está online aqui, mas vai entrar daqui a pouco. Também está atendendo ali a região de Flores da Cunha, então é importante dizer que depois, se vocês quiserem dar continuidade de um jeito mais individualizado com esse atendimento, pode contar com a gente tem condições aí de atender vocês, mesmo que de forma remota, mas um atendimento individualizado, de presente, né? Não presencial, mas um atendimento presente com vocês. No final da apresentação aqui também a gente deixa os nossos contatos, tanto os meus quanto da Liana, mas também podem centralizar aí na Josi que tá tudo certo e vocês conseguem contatar a gente. Bom, então conforme foi pedido, né, a ideia aqui é a gente trocar algumas informações sobre ações para tentar reduzir os danos desse momento de baixa demanda, né? De antemão, não quero deixar vocês frustrados, mas assim, não existe mágica, né, gente? É muito mais análise e ação, muito mais esforço e suor do que propriamente uma solução mágica, né? Eu montei essa fala bem num formato step by step, assim, onde quase um checklist de ações, de coisas que o empresário pode tomar, de atitudes que o empresário pode tomar, meio que dividir isso em alguns escopos, né? E esse material depois a Josi vai alcançar para vocês, não tem problema nenhum, né? Até para que vocês possam retomar essas dicas, né? Essas atividades para aplicar de forma bem efetiva aí nas empresas de vocês. E aliado a isso, né, reforço que tem o atendimento do Sebrae à disposição de vocês. Se quiserem, a gente pode marcar ou com a Liana, que seria o primeiro contato de vocês, ou comigo. A gente pode marcar uma reunião online aí, sem custo nenhum, e trabalhar de forma mais individual essas ações aí. Bom, eu dividi a conversa mais ou menos, né, nesses 4 tópicos, né? Eu digo mais ou menos porque acabou entrando algumas coisinhas depois, então tem mais assuntos que isso, né? Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre algumas previsões, tentar ter um olhar de futuro, né? Dividir as ações de caixa nos 2 escopos de despesa e receita, um learning para a gente já anotar algumas coisas que ficam desse momento, até porque alguns especialistas falam que a gente vai
viver momentos como esse de forma mais seguida na economia, né? Não é uma boa notícia, mas enfim, cabe a gente estar preparado. E por fim também já algumas situações para a gente olhar o depois desse momento, né? Isso em alguma hora vai passar e é importante a gente já estar com esse olhar lá de futuro para ao máximo tentar sair na frente, né? E pessoal, é um bate-papo mesmo, tá? Então a qualquer momento, se surgir alguma dúvida, se surgir alguma necessidade de uma explicação um pouco mais detalhada, vão sinalizando ali no chat. Eu deixei ele aqui de cantinho, mas está aberto, então podem sinalizar ali que a gente vai conversando por ali também. Ou se eu me passar, a Josi me dá um apoio aí, ela acaba interferindo e fazendo a pergunta, tá, gente? Bom, vamos lá. Algumas previsões, né? Alguns olhares aí para a gente sair com um ponto inicial, né? Com um start. Primeiro é que a gente não tem horizontes, né? A gente não sabe quando vai acabar isso. Alguns falam que o pico vai ser agora em maio, outros que vai ser em junho, alguns falam que a gente vai ficar com essa história de restrição de circulação e diminuição das vendas pelos próximos 2 anos. Então, assim, são muitas informações e a gente, de certo, não tem um horizonte confiável, né? Já existe uma previsão de queda no PIB de 4,2% para esse ano. Isso aqui já são dados são previsões bem analisadas, vamos colocar assim, né? Não é só uma estimativa, é realmente uma previsão, já tem fundamento econômico para apontar essa encolha do PIB. Não só, isso é importante dizer, né? Não só por esses 30 dias agora que a gente está completando de redução nas vendas, né? De negócios fechados, mas principalmente o maior fator aqui, eu diria que 80% desse índice de retração, ele se deve justamente à expectativa, né? A expectativa de todo mundo é de cenários ruins. E expectativa, ela causa muito impacto no PIB porque um grande item de cálculo no PIB é a disponibilidade de endividamento. Então, como estão ocorrendo demissões, quem está empregado não sabe se o emprego vai continuar, não sabe se a sua renda vai vir inteira, né? Ou se daqui a pouco não vai precisar o seu patrão tomar alguma atitude de flexibilização de carga horária. Então, as pessoas não estão dispostas ao endividamento. E algumas pesquisas já mostram aí que toda tomada de decisão que envolve comprometimento de renda, ela está sendo postergada, né? Então, a população, por mais que tenha recurso, ela não está comprando. E enquanto não melhorar essa expectativa, ela vai continuar sem comprar e é isso que está impactando de forma tão negativa o PIB, né? A gente teve aí também algo que acaba afetando no PIB, né? De uma menor incidência percentual, mas que impacta bastante, são os estímulos fiscais que o governo trabalhou agora através das medidas provisórias, né? Algo em torno de 3,5% do nosso PIB, ou seja, 37 bi aí de ações. Aqui entra o Corona Voucher, a linha de crédito que está no Congresso ainda para entrar, a liberação de recursos do FGTS, a postergação da cobrança dos impostos federais, a postergação do recolhimento do FGTS, enfim, tudo isso, né, consolida esse montante aqui. Mas isso também, apesar de, por um lado, ter uma motivação boa, né, para gerar algo bom para a economia, ela acaba impactando negativamente no PIB, porque parte desses estímulos fiscais incidem em menos tributos recolhidos e isso impacta, né, é o outro elo da corrente, menor investimento por parte do governo, né, e a gente pode ter um déficit nas contas do governo que é muito ruim para o PIB. Bom, o índice de certeza, isso já é um dado, né, a última medição agora da metade de abril, a gente estava em 102 pontos, o índice de incerteza, agora já estamos em 170, ou seja, quase dobramos o índice de incerteza, um indicador péssimo, né? Péssimo. Normalmente o indicador, se a gente for olhar o histórico do indicador de incerteza, ele é um dos critérios que auxiliam na construção do cálculo do PIB, né?
conforme passa o tempo, acho que a mordida dói menos, então ele acaba tendo uma retração, né? Então, acho que isso vai ser só um pico, esse índice de 70 pontos, mas com certeza, depois que as coisas estabilizarem, a gente vai ter um acréscimo desse índice aí, eu imagino algo em torno de 130, 140 pontos, né? Ainda assim, bem mais do que os atuais 102, atuais não, né? Os 102 que a gente tinha no início de abril, 102 pontos. E uma outra previsão bem pesada são os 3 milhões de desempregados até junho, por vários fatores, né? Eu comento um pouco mais à frente, principalmente na parte do varejo, mas boa parte desses postos fechados são justamente por migração do formato de consumo. Isso é algo que a gente tem que analisar se queremos sair na frente com vendas, né? Com a retomada dos negócios, das empresas, a gente tem que estar atento para esse item aqui. Hoje, uma pesquisa que foi feita no outro cenário, mas é importante a gente dar uma olhada a isso como fator de referência. A estimativa é que apenas 80% dos postos de trabalho do varejo sejam recolocados. Então, de todas as demissões que estão acontecendo agora, com a retomada da economia, apenas 80% seja retomada. E vejam, olha que importante isso, apenas por mudança de hábito do consumidor, né? Não é porque é redução de custo, não é porque é redução de demanda, a demanda ela permanece. Inclusive, vários pesquisadores da economia aí já dizem que bens duráveis vão ter uma recuperação muito rápida, né? Porque são situações que a gente posterga, mas não consegue postergar muito. Então, aquela pessoa que tem a necessidade de trocar, sei lá, sua geladeira, seu fogão, né, principalmente linha branca e eletrônicos, a tendência é que, passado esse primeiro momento de crise, logo à frente a gente tem uma retomada. Ou seja, varejo, né? Mas com certeza uma migração bem significativa. Aproveitando aqui um parênteses, né, o Mercado Livre liberou uma pesquisa, eles fazem essa pesquisa mensalmente, né, eles atualizam esses dados mensalmente, mas falando agora dessa última quinzena de março, início de abril, houveram 20% de acréscimo da base de compradores no Mercado Livre. Claro que a gente está falando só de Mercado Livre, não está falando de e-commerce como um todo, né? Então, 20% da base é nova, é cliente que se cadastrou lá agora e efetuou a sua primeira compra, né? Houve um incremento de 55% nas negociações online dentro da plataforma do Mercado Livre. O que eu quero dizer com isso? A demanda ela está presente. Claro, agora muito disso, 1 a cada 5 pesquisas no Mercado Livre são referentes a produtos relacionados à saúde, né? Máscara, luva, protetor facial e afins, né? Então, claro que existe essa sazonalidade desse momento que a gente está vivendo, mas as pessoas continuam comprando. A demanda, ela existe, né? A gente está tendo aí agora, próxima data comemorativa, o Dia das Mães, por menor que seja, ou por menor que seja o valor que a gente vai gastar nessa compra, a demanda está aí, está presente e as pessoas estão migrando para canais online. Então, é importante a gente deixar essa anotação. Depois eu falo mais dela mais à frente na nossa conversa, né? Bom, vamos entrar agora no porta para dentro, né? O que eu posso fazer na minha empresa para efetivamente ter algum benefício, se a gente pode chamar isso, né? Mas se a gente pode ter alguma tranquilidade na condução da empresa nesses períodos que a gente vai enfrentar com o corona agora, tá? Essa parte daqui para frente, tá, gente? Ela é bem um checklist, eu vou explicar item por item. Claro que nem todos os itens vão ser aplicáveis a todos que estão acompanhando aqui a nossa live, né? Mas a maior parte deles, com certeza, é aplicável em qualquer negócio, independente se você é uma indústria, se você é um prestador de serviço, se você é um varejo. Mas
eu quis criar essa apresentação, essa fala, num formato bem checklist, assim, para serem coisas práticas, né? Para que eu possa efetivamente aplicar no meu negócio. Não vou entrar aqui na didática da construção de um fluxo de caixa, nem caberia, né? Mas a gente vai... Todas as dicas, todas as ações, elas são montadas sobre um olhar de fluxo de caixa. Então, o primeiro passo que vocês devem conduzir, se forem fazer um trabalho em cima dessa fala que eu estou fazendo com vocês, é montar esse fluxo de caixa, né? E montar esse fluxo de caixa olhando os próximos 3 meses. Como a gente não tem uma visão de futuro, a gente não sabe quanto vai acabar, 3 meses é um cenário que a gente consegue ter alguma previsibilidade, né? Mínima que seja, mas consegue. E, naturalmente, a cada semana, a cada 15 dias, e aí vocês vão entender qual que é o melhor cenário para a empresa de vocês, atualizar esses 3 meses, né? E manter esse ciclo vivo, né? Importante, analisar todos os cenários, e se eu tiver uma situação de melhor, e se eu tiver uma situação de pior, e se aquela receita não entrar, e se aquela despesa eu não negociar, é importante sempre estar olhando todos os cenários que vocês vão construir projetado de 3 meses, tá? Calma e atitude. Eu trouxe esse item por uma percepção de todos os clientes que eu já atendi, né? Desde o dia 19 de março, já atendi quase 300 clientes, 350 clientes no Sebrae, e o que eu percebo assim são extremismos, né? Ou aquele empresário que já saiu demitindo todo mundo, que já está querendo fechar a empresa, e nem por um cenário tão ruim assim do seu fluxo financeiro, é mais por não sei o que fazer, estou com medo e sai, desculpem a palavra mais simples, chutando o pau da barraca, né? Mas um extremismo muito forte, quanto o outro lado, né? De não, isso vai passar, mais 15 dias volta tudo ao normal, eu não estou preocupado. Então, assim, nem a um nem a outro, né? É importante ter calma para olhar isso com frieza, mas é obrigatório ter atitude, né? A atitude, ela precisa, as ações precisam ser tomadas, né? Precisam ser realizadas. Então, com calma, com parcimônia, mas não deixar para depois. Tudo que puder ser feito hoje, façam hoje, né? Se não pode ter sido feito ontem, eu diria. Então, não é para sair enfiando os pés pelas mãos, mas tem que ter esse ar de atitude. Tem atitudes amargas, tem soluções ruins, né? Não estou aqui para passar a mão na cabeça. Vão ter coisas que vão ser bem desagradáveis de se fazer, mas essa atitude precisa ser tomada. E os 2 grandes motes de tudo que eu vou falar aqui tá nesses 2 primeiros itens, né? Renegociar e manter liquidez. Então, é trabalhar a renegociação com todos os elos de contato de vocês, fornecedores, clientes, funcionários, sócios, investimentos. Renegociar é a palavra, né? E sempre com o olhar de manter a liquidez, deixar o dinheiro, deixar o recurso o máximo possível dentro da empresa, e todas as obrigações que você tiver, tentar tornar ela mais líquida possível, né? Diminuir o valor da prestação, diminuir o valor da parcela. Daqui a pouco, possibilidade de compras em menor volume, né? Compras mais rápidas, mais toda semana, a cada 15 dias, mas mantendo os pagamentos com a maior liquidez possível. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro passo, eu disse que era bem um step by step, então vamos iniciar com o primeiro passo. Sugestão de montar um comitê de crise, né, com as pessoas que vocês acham pertinente dentro da empresa. Não pense em tomar a decisão sozinho, ou não queira carregar tudo nas costas, né? Daqui a pouco envolver os sócios, envolver algum cargo de diretoria, daqui a pouco envolver algum funcionário de confiança, né? Mais pessoas ajudando ao olhar os cenários, trazendo informações, ajudando a assumir a responsabilidade. Isso pode ser bem útil, tanto pelas sugestões de ações a serem tomadas, né? Quanto também para trazer mais informações, né? De como está o cenário, de como está o contato com os clientes, de como está o contato com os fornecedores. É importante ter isso.
já falei antes, né, organizar um fluxo de caixa projetado, um olhar de 3 meses é o suficiente. Claro que também não é uma regra 3 meses, né? Se vocês veem que tem uma previsibilidade boa para criar esse cenário para 2 meses, faz para 2 meses, mantenha ele atualizado. Se vocês acham que conseguem criar um cenário, que é necessário criar um cenário de fluxo de caixa projetado para 6 meses, crie um cenário para 6 meses. Né? A sugestão de 3 é apenas uma sugestão para vocês terem um balizador. Né? Definir prioridades para se manter em funcionamento. Bom, quais são os contratos que vocês já possuem, que precisam manter a responsabilidade sobre eles? Seja contrato de financiamento, seja contrato de fornecimento, seja contrato de compra, os próprios contratos com colaboradores. Então, se de repente tem algum colaborador em situação especial que você precisa manter o contrato, né, alguma estabilidade adquirida, alguma coisa assim, é importante fazer esse levantamento e definir essas prioridades, sobre todos os aspectos, né? Ter essa anotação ali do lado, sempre para dar uma espiada, ela pode ser útil. E mapear o patrimônio de vocês. Mais lá na frente eu vou falar o porquê desse mapear o patrimônio, mas é importante fazer um bom levantamento agora de quanto de matéria-prima você tem em casa, de quanto de produto acabado você tem em casa, de produto em processamento você tem, o imobilizado, né? Prédio, veículos, máquinas, equipamentos, enfim, também é importante fazer esse mapeamento. Tá? Mais à frente eu detalho um pouco do porquê disso. Segundo passo, cortes. Eu separei aqui aquilo que cabe a você, empresário, né? que não depende de outros. Então, olhar todas as despesas que não são tão necessárias, né, nesse momento. Por exemplo, eu posso renegociar meu pacote telefônico, eu preciso manter todas as linhas que eu tenho. Muito agora com o home office, né, eu preciso manter o link de internet que eu tenho, eu não posso negociar, ao menos que temporariamente, uma redução no meu link, uma redução no custo. As cestas de serviços bancários, né, não posso negociar com o meu gerente, pelo menos por 3 meses ou por 6 meses, uma redução, uma isenção na cesta de serviço bancário. Olhar contas, né? Todas as contas que você tem, precisa manter todas essas contas em todos esses bancos. Daqui a pouco, se você tem um cenário de vários relacionamentos bancários, né? Isso gera custo. Aqui já cabe também uma anotação para quem é varejo e tem máquinas de cartão de crédito, mais de uma, né? Precisa manter todas elas, qual é a mensalidade que está pagando. Daqui a pouco não é viável suspender alguma dessas, né? Serviços de suporte, por exemplo, suporte de TI, suporte de software, serviços, por exemplo, alarme monitorado, por exemplo, serviços que você já tem contratado para fazer limpeza de jardim, limpeza de caixa d'água, né? Isso que você já mantém como mensalidade, daqui a pouco não cabe rever isso, mudar essa forma de contrato para algo por chamada, por demanda, né? Onde você desonere um pouco esse teu comprometimento mensal, né? Separei aqui em cortes tudo que só depende de você, né? Mas também tem aquela parte que não depende só de você e que entra as negociações. Por exemplo, fornecedores de materiais. Quais são os parcelamentos que você já tem hoje, que você tem comprometido com fornecedores? Não dá para trabalhar isso, não dá para melhorar o parcelamento, diminuir o valor da prestação, ganhar prazo, suspender por alguns meses algum pagamento, né? A ordem é negociar, né? Vou falar muitas vezes isso, negociar. Fornecedores fixos, né? Aluguel, volto a falar o alarme aqui de novo, porque nem sempre dá para suspender isso, mas daqui a pouco uma renegociação com o teu fornecedor de serviço de monitoramento, associações, enfim, tudo que você dispõe de valores fixos, se cabe uma negociação, né? E também se essa negociação é pertinente para ti. Instituições financeiras, financiamentos, quais são os financiamentos que você tem disponíveis, que você está contratando hoje, que você tem contratado, melhor dizendo, as parcelas que você está, cabe fazer
algum reparcelamento. Várias instituições anunciaram a possibilidade de suspensão por 3 meses. Eu diria assim, mesmo que você tenha capacidade financeira de manter esses pagamentos honrados, se o impacto não é muito significativo, usem esses benefícios de suspender os pagamentos, né? Pensando naquela premissa de manter a liquidez, quanto mais dinheiro dentro, melhor. Então, em vez de você descapitalizar pagando uma parcela de um financiamento que você tenha, segura esse valor dentro do caixa, né? Tenha o dinheiro mais líquido dentro do caixa e posterga o pagamento desse compromisso com o banco. Claro, né? Tem que analisar se vale a pena. A gente já viu vários casos aqui no Sebrae que o banco se propõe a fazer essa suspensão, mas não é vantajosa porque ela acaba pegando essa prestação que venceria agora e jogando lá no final. E aí cobrando o juro de todo o período, o que ficaria bem estranho, né? Com um acréscimo de juros muito significativo. Então, tem que analisar, mas é uma possibilidade. E também quais são os investimentos que você já tinha assumido, se pode suspender ou se pode cancelar, a aquisição de uma máquina, uma reforma, enfim, tudo que você estava prevendo ali em janeiro e fevereiro, que o cenário era mais ou menos interessante para esse ano, né? Que depois de março mudou. Então, se todos esses compromissos possivelmente assumidos se podem ser suspensos ou cancelados. Bom, passo 4. Agir. De novo, depende mais de você do que dos outros, né? Fazer uma análise sobre a folha, né? As MPs, a 297, desculpa, a 927 e a 936, que trata principalmente da flexibilização de contratos e da suspensão do FGTS. Tenham isso como uma carta na manga, né? Estejam a par das medidas provisórias, quais são os benefícios de que isso pode gerar para ti. E eu vou citar um aqui muito, muito simples, mas é o home office, né? Daqui a pouco você não precisa ter a necessidade de suspender um contrato, de reduzir a carga horária de um contrato trabalhista, mas só o fato de você transferir esse profissional para home office, uma série de custos que você teria com luz do prédio, com, de repente, uma portaria no prédio, enfim, despesas que estariam relacionadas a esse colaborador estar trabalhando dentro da empresa, podem ser reduzidos. E só isso já gera benefício para a empresa. Então, convém olhar o home office com bastante atenção. Outras coisas que podem gerar algum benefício para a empresa, colocar seus funcionários em home office, né? A redução dos custos de vale-transporte, de repente alguma negociação em relação a vale-alimentação, ou de repente se tu tens refeitório dentro da empresa, a suspensão desse custo de refeitório. Então, vejam que talvez não é a necessária a redução, a suspensão de contratos, mas outros benefícios das MPs podem ser úteis, né? A flexibilização do FGTS, da mesma forma como pode ser interessante você postergar o pagamento de parcelas de um financiamento lá com o banco, visando manter mais liquidez de caixa, um valor mais significativo de caixa, a postergação do FGTS se mostra interessante também. É mais um benefício que está à disposição, né? Convém conversar com o contador de vocês para fazer uso desse benefício. Tem uma novidade que talvez nem todo mundo sabe, mas hoje foi julgado no Supremo Tribunal aquele destaque que o Toffoli tinha feito, que exigia que era uma liminar, na verdade, não é no destaque, que exigia que toda negociação entre patrão e empregado tinha que ser homologada pelo sindicato, né, nesses quesitos de redução, suspensão de contratos de trabalho. Então, hoje foi julgado pelo plenário, não cabe mais recurso, né, não vai ter mudança nesse entendimento, e isso caiu. Então, não precisa mais que o sindicato dê seu aval nessas negociações entre patrão e empregado para redução ou suspensão de contratos de trabalho. Isso foi para
pleito hoje de manhã e já temos essa nova definição aí. Então, vale o texto padrão da medida provisória, não tem mais esse entendimento diferenciado, né? E da mesma forma, as linhas para folha. São linhas bem interessantes, de 3,5% ao ano, né? Cobre até salários de 2 salários mínimos, né? Colaboradores que recebem até 2 salários mínimos, e é possível contratar essa linha para até 3 folhas de pagamento. De novo, se eu tenho dinheiro para pagar a folha, mas eu posso assumir essa linha, que ela é muito interessante pensando em juro, né, em taxa de juros, e posso manter mais recurso no meu caixa, melhor. Então, tenho visto vários empresários aí que têm liquidez para os 3 meses de folha, têm liquidez garantida para os 3 meses de folha, mas estão buscando essa linha, porque depois, na melhor das hipóteses, usa esse recurso não gasto com folha agora para fazer um investimento. Ou seja, vai estar fazendo um investimento com uma taxa de juros de 3,5% ao ano, né? Vale muito a pena dar uma olhada nisso. Claro que a linha ela tem alguns regramentos, que é só válido para quem fatura mais de 360 mil ano, né? Então, empresa de pequeno porte e média empresa. E a folha de pagamento já tem que estar sendo operada por uma instituição financeira, né? Então, já tem que ter o serviço de folha com uma instituição financeira para poder fazer uso dessa linha. Mas tirando esses pormenores aí, é também uma bela de uma opção para se analisar. Bom, ainda dentro do quesito de ação, né? O adiamento dos impostos, principalmente para quem é optante do Simples, né? Mais um item para se pensar. Como não tem nenhum tipo de ônus em fazer essa postergação, né? A não ser o fato de que tu vai pagar 2 impostos no futuro, né? 2 competências de imposto no futuro, a do mês corrente e essa que está sendo adiada, não vai ter juro, não vai ter nenhum outro problema, então cabe tranquilamente se olhar com carinho, sempre pensando naquilo, né? Deixar o fluxo de caixa mais interessante, deixar a tua liquidez mais positiva. Então, é mais um item que está à disposição, convém dar uma olhada. Eu deixei anotado aqui as resoluções, mais um item que convém também uma conversa com o contador de vocês, vale a pena dar uma olhada. E, não menos importante, né, a prorrogação da validade de certidões negativas. Deixei ali anotada a portaria. Por que isso, né? Se você já tinha uma certidão negativa emitida, ela está valendo por mais tempo. Então, daqui a pouco participar de uma licitação, tem vários órgãos públicos fazendo licitação emergencial, fazendo compras emergenciais, e são hoje processos com pagamento garantido, né? Então, mesmo que daqui a pouco você já tenha algum tipo de restrição financeira, como as certidões, restrição financeira não, né? Algum tipo de restrição tributária, como as certidões negativas tiveram a prorrogação da validade, você vai poder acessar, e esse foi o intuito do governo editando essa portaria aqui da Receita, você vai poder participar de processos licitatórios, o que daqui a pouco pode te abrir um novo cliente, um novo mercado, uma nova fonte de receitas, né? Então, também deixo anotado aqui a portaria para futura consulta de vocês. Não sei se eu comentei antes, mas comento de novo, né? Esse material aqui, depois a gente vai enviar para vocês todos, para vocês ficarem com todas esses itens aqui para trabalhar. Bom, item 5, né? Até agora a gente só falou das obrigações, agora vamos falar dos recebimentos, né? Da parte de receita, que é algo que eu vejo que pouquíssimos empresários estão dando atenção, então eu fiz questão de fazer esse destaque aqui, porque são ações que a gente pode trabalhar, inclusive eu quero trazer um novo olhar de algumas situações aqui para vocês. Primeiro, né? Se antecipar ou não pagamento. Não fica contando que o boleto está lá e que vai chegar o dia do vencimento e o teu cliente vai honrar aquele boleto. A situação está ruim para todo mundo, né? Então, fazer um contato com o cliente,
questionar ele se a previsão é aquela mesma. Se daqui a pouco ele já te sinaliza que o cenário está ruim, oferta novas negociações, né? Você vai ter tempo de ajustar o teu fluxo de caixa sabendo com uma certa antecipação isso. Pode ficar com um olhar legal para o teu cliente. Olha, ele está preocupado também com a minha saúde financeira, está me ofertando aqui novas negociações, um novo parcelamento. Porque o que é melhor? É você receber 100% de nada ou receber alguma coisa, de algum percentual de alguma coisa, né? Então, se você tem lá um recebível de R$1.000, é melhor você receber 300 do que não receber os 1.000. Então, oferta uma nova condição de pagamento, oferta para ele uma outra possibilidade que ele consiga assumir. E é bem provável, né, que ele dê preferência. Como você está ofertando para ele formas de fazer esse pagamento, é bem provável que esse teu cliente te dê preferência ao pagamento. Então, quando ele receber lá todas as contas a pagar dele, ele provavelmente vai olhar com distinção a tua, justamente por esse trabalho que você está fazendo previamente. Então, se antecipe ao não pagamento, né? Ofertar novos canais de pagamento. A gente viu muito no varejo que o consumidor doméstico, né? Toda a relação de compra e venda, mas principalmente o consumidor doméstico, ele não pagou, não por não ter dinheiro, ele não pagou porque a loja estava fechada, ele não pagou porque não podia ir até o centro, ele não pagou porque o grupo de risco não quis pegar o transporte público. Então, ofertar outras formas de pagamento, né? Um link online, conversar com o banco como pode fazer isso, enviar um código. É um cliente que ele faz pagamento em carteira. Bom, daqui a pouco eu não posso gerar um boleto para ele, enviar para ele por e-mail, por WhatsApp, enfim, da forma que for, a linha digitável para que ele faça o pagamento via home banking. Então, de novo, né, da mesma forma é se antecipar o não pagamento. Talvez o não pagamento não é por uma inadimplência, por falta de recurso, é por falta de forma de pagar, né? Então, é importante fazer esse olhar também dos teus recebíveis. Olhar para quem tem isso, né, os recebíveis de cartão, a possibilidade de antecipar. Claro que aqui a gente também tem um gasto com taxa de juros, né, verificar isso, mas é algo que está na manga. Daqui a pouco não precisa antecipar todos os recebíveis de cartão, só antecipa aquilo que é necessário para cumprir uma obrigação mais emergencial, mas lembre que tem essa possibilidade de fazer antecipação dos recebíveis de cartão ou desconto de duplicata e tudo mais, né? É importante deixar isso no radar. Mas não rasguem contratos, né, gente? O que eu quero dizer com isso? Não é porque está tudo complicado que a gente deve jogar tudo para cima. Então, é importante olhar qual era o combinado, né? O que o contrato diz sobre. Sim, a gente pode ofertar algo que não estava previsto no contrato, daqui a pouco fazer um aditamento desse contrato com novas regras, dado esse novo momento que a gente está vivendo, mas não é a hora de se rasgar contrato, né? Então, o que eu quero dizer aqui é conversar, é negociar, não é ser intransigente, mas também não é abrir a porteira, né? Então, é importante manter sempre um olhar para aquilo que havia sido combinado previamente. Assim como os credores de vocês, né, credores que têm obrigações a receber de vocês, não vão rasgar esses contratos, né, apesar de daqui a pouco permitam algum tipo de negociação, mas não vão rasgar esses contratos, convém vocês com seus clientes ter o mesmo olhar. Bom, também não menos importante a hora de vender. Verificar seus estoques, verificar a possibilidade de promoção, principalmente produtos que têm algum tipo de perecibilidade, né, e produtos que possam estragar, ou até mesmo, de repente, algum escambo. A venda de voucher, para quem cabe isso, né, fazer venda antecipada. Olha, eu te vendo agora com preço diferenciado, vou te entregar quando tu precisar, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Mesmo que você não esteja recebendo agora, mas principalmente com o objetivo de se aproximar mais dos teus clientes, né? Por que não negociar vendas futuras, né? Então, olha, eu já posso iniciar a negociação de um contrato com um preço garantido lá para janeiro, daqui a pouco. Pode ser alguma coisa interessante. Claro,
principalmente se o teu produto não tem alguma variação por causa de dólar, né? Porque a gente não sabe como é que vai ficar o mercado futuro de dólar, daqui a pouco a gente tem uma valorização gigantesca da moeda, e isso pode complicar o teu custo de matéria-prima, mas principalmente se você já tem matéria-prima estocada, né, e já tem capacidade de produzir essas vendas futuras, é uma boa possibilidade de negociar, então, vendas de voucher ou vendas futuras. Olhar com muito carinho canais online de venda, né, habilitar canais online de venda, não precisa ser um e-commerce, mas disponibilizar um canal onde o teu cliente possa te achar. Vou citar aqui, por exemplo, o Google Meu Negócio, vou citar vendas pelo Instagram, vou citar vendas pelo WhatsApp. Então, se mostre disponível ao teu cliente, né? Habilitar canais de venda online faz todo sentido nesse momento. E já esclarecendo mais aquilo que eu falei na abertura, né? Que principalmente no varejo, 20% das vagas não vão ser repostas. É por isso, o cliente está migrando, né? A forma de consumo do cliente está migrando. É importante a gente entender que não é só um momento, né? A gente está adquirindo novos hábitos de todas as formas, né? Novos hábitos de higiene, de lavar as mãos com maior frequência, novos hábitos de usar o álcool gel com maior frequência. Alguns tem vários movimentos de infectologistas defendendo que a gente tem que ter um comportamento similar ao do Japão, onde eles usam a máscara de forma integral, né? E se a gente for olhar os números de contágio lá, eles não fizeram lockdown e o contágio está... Claro, é outra cultura, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente está adquirindo novos hábitos e hábito não se perde. Então, por mais que passe esse momento todo do coronavírus, que as coisas voltem a uma, entre aspas, normalidade, né? Há novos comportamentos. Então, canais online são importantes da gente olhar. Faço um destaque aqui também para cross-docking. Traduzo, né? Para quem não está familiarizado, cross-docking é a possibilidade de você fazer uma venda sem ter a gestão da logística, né? Você leva para uma empresa, para um galpão especializado nesse tipo de serviço, todos os teus produtos. Quando o pedido entra, essa empresa terceirizada faz todo o processo de embalagem, de despacho e de envio da mercadoria, né? Para quem faz compras no Mercado Livre, já deve ter visto que alguns produtos têm a opção full. A full é isso, o produto não está com o comerciante, ela está dentro de um galpão do Mercado Livre, né? O grupo Alibaba do AliExpress, né? Não é Alibaba, agora eu acho que eu falei alguma coisa errada, mas enfim, quem conhece o AliExpress, eles estão trazendo um desses pavilhões de cross-docking para dentro do Brasil. Ou seja, eles vão importar containers lá da China, dos seus parceiros de negócios da China, para já ter esse produto aqui dentro do Brasil e quando tu fizer uma compra na plataforma do Ali, a entrega ser mais rápida, né? Não estou aqui fazendo nenhum tipo de propaganda para produto chinês, não é isso, mas como exemplo para vocês saberem que eles já estão com essa estrutura. O mesmo para a Amazon americana. A Amazon entrou com essa ação no Brasil faz uns 60 dias aproximadamente e eles estão trabalhando tanto com produtos americanos no cross-docking dele quanto produtos de fornecedores brasileiros, né? Mas eu acho que o mais popular dessa operação realmente está no Mercado Livre, né? Então é uma possibilidade, tem que ser analisado. E marketing, que também é uma bela oportunidade, apesar de ter um custo alto de comissionamento, né? De comissionamento, em torno de 16%, mas analisar a possibilidade de vendas aí dentro das plataformas, tipo Magazine Luiza e outras grandes lojas de varejo online que a gente tem por aí, né? E por último, lembra a primeira tarefa que eu tinha deixado lá era fazer um mapeamento do imobilizado. Daqui a pouco, por que não vender parte do imobilizado com o objetivo de gerar receita, né?
aquela máquina que você não tem uso, de repente algum veículo, sucatas, rejeitos que você possa ter na empresa, por mínimo que seja, já aproveita e faz uma faxina, né? Pode gerar algum tipo de receita. Matérias-primas encalhadas, talvez não seja mais útil para o teu negócio, mas pode ser útil para outros negócios. Enfim, para finalizar, vamos dar uma olhada no aprendizado, né? A gente tem que manter esse momento, não só essas ações que eu citei até agora, mas algumas coisas têm que ficar para a gente mudar a nossa forma de trabalho daqui para frente, mesmo quando tudo volte a uma possível normalidade, né? Primeiro, manter liquidez de caixa, né? Quanto mais a gente tiver dinheiro dentro da empresa, melhor. Eu tenho uma fala que eu digo assim, dica do Turco Salim, né? Compre a prazo, venda à vista. Então, quanto mais você conseguir ter uma negociação em menos vezes na venda e mais vezes na compra, melhor. A gente já percebeu aí que a dependência estrangeira vai mudar, né? Vão entrar mais ações de protecionismo. A União Europeia já está fazendo vários movimentos nesse sentido, o Trump nem se fala, né, nos Estados Unidos. O Brasil já tem ações de evitar a compra de empresas brasileiras pela China, a União Europeia também, então isso faz muito sentido. Vai acontecer um fortalecimento da indústria local, não há dúvidas disso, né? A gente tem que entender que problemas acontecem. Se a gente falasse em dezembro do ano passado que em março a gente teria um lockdown e que 90% das empresas iam ter 80% de faturamento a menos, muitos iriam dar risada, né? Mas está aí o que está acontecendo. Home office é uma realidade, né? E é importante a gente ter um olhar para plataformas digitais. Várias empresas estão sinalizando que vão deixar a maior parte dos seus espaços administrativos em formato de home office de forma contínua, já adotaram essa prática, né? A gente percebe que cada vez mais as mudanças são rápidas, né? Você colocar isso em prática, testar, avaliar, modifica, ajusta de novo. Então, cada vez mais isso está pertinente. Se vocês não viram, mas eu sugiro que procurem o case da Arezzo agora. Saíram várias matérias bem interessantes e depois até se alguém quiser pode me questionar diretamente, eu envio para vocês. Mas, assim, a Arezzo, né, uma gigante. Basicamente, o que eles fizeram é isso que eu falei para vocês. Mas principalmente nesse item de aprendizado, né? Eles olharam muito o que já aconteceu no passado para tomar as decisões agora. E um olhar que a gente já tem que estar olhando para frente, né? Quando passar esse momento. Inclusive para sair na frente, né? Quanto mais a gente conseguir se preparar para quando voltar as coisas à normalidade, melhor a gente vai, mais rápido a gente voltar a ter caixa, voltar a ter fluxo e voltar a ter tranquilidade. Primeira coisa, se preparar para o crédito, né? Eu acho que fica evidente que aquela parte do faturamento que não é oficial faz falta na hora de buscar um crédito, né? Então é importante a gente ter um bom registro do faturamento para poder demonstrar isso para as instituições financeiras, né? Por exemplo, a linha do FAMP, que foi assinada segunda-feira, que tem capital do Sebrae para garantia, a taxa de juro para quem é pequena empresa é menor do que para quem é empresa de pequeno porte. E eu já hoje, vejam, a linha de crédito foi anunciada na segunda, hoje eu já atendi empresários com essa dificuldade. Mas eu vou ficar como microempresa, mas eu já tenho faturamento. Mas não consegue demonstrar esse faturamento, vai pagar a maior taxa de juros. Então, se preparar para o crédito. Integralizar capital, usar o capital social da empresa como garantia. Conheço várias empresas aí que tem um parque fabril girando na ordem de R$1 milhão e se tu vai olhar o contrato social da empresa, 5 mil. Como assim, né? Então, converse com o seu contador, tem uma política de integralização de capital social, né? Esses investimentos de imobilizado devem constar ali, porque isso também é uma garantia para buscar um crédito, buscar uma operação
junto a um banco, né? Centralizar as operações financeiras. Não há porquê, não há justificativa, não há motivo de você ter conta em 5, 6 bancos, né? Então, busca um bom parceiro de negócios, negocia com ele e leva todas as operações para lá. E aqui eu faço um destaque importante. O banco, ele não está preocupado se o teu movimento é 10 mil ou é 1 milhão. Ele está preocupado qual que é o percentual do teu movimento que está com ele. Então, se você chega num banco e diz assim, olha, meu faturamento mensal é 10 mil reais, mas esses 10 mil reais eu estou aqui contigo, eu emito os boletos aqui contigo, eu tenho certeza que esse gerente vai fazer barro para te ajudar. Agora, se você chega e diz assim, olha, o meu faturamento é de 1 milhão de reais, mas a minha operação aqui contigo é só 10 mil, ele não vai nem olhar para ti. Então, mais um motivo de centralizar as operações financeiras, você demonstrar para o banco que você tem, no bom sentido, dependência dele. Inclusive em número de serviços, né? Uma coisa que pouquíssima gente sabe e pouquíssima gente usa é custódia de cheque. Né? Cheque é aquele cara que, na minha opinião, já morreu, mas ele não deita no caixão de forma alguma. Né? Várias pessoas ainda trabalham com cheque, principalmente cheque pré-datado. Então, por que tu vai ficar guardando, segurando cheque dentro da empresa, dentro de casa, com risco de extravio, de roubo e tudo mais? Faz custódia de cheque. É R$1 por folha. A maior parte dos bancos cobram isso. Mas é mais um serviço que você está contratando do banco, deixa ele lá e o banco vai gostar de ter você com 2, 3 operações. Então, eu tenho a conta, eu tenho a emissão de boletos, eu tenho a folha de pagamento, eu tenho custódia de cheques. O banco olha com muitos bons olhos você ter mais serviços dele. E facilita para negociar uma cesta de serviços mais barata. Né? Plataforma digital, sem atalhos. Então, ter um bom sistema, ter formas de conexão. Vou trazer de novo o exemplo da Arezo. A Arezo colocou os colaboradores dela em home office em 4 dias. Em 4 dias, toda uma empresa estava 100% funcional em home office. Claro que isso não é uma coisa que se faz de um dia para o outro. Eles já vinham trabalhando em plataformas digitais, serviços online, enfim, para poder levar isso. Quando a gente fala, coloca a empresa na nuvem, é isso, né? Vou falar aqui pelo Sebrae. A gente, não estou fazendo propaganda, mas a gente usa o Office 365 da Microsoft. No dia 18, a nossa diretoria instruiu que a gente fecharia as unidades. No dia 19, a gente performou 30% mais de atendimento do que o presencial. Ou seja, trabalhando online, remoto, digital, a gente conseguiu ter uma execução 30% maior trabalhando de casa. E eu tenho certeza, isso não é oficial, mas eu tenho certeza que depois desse momento o Sebrae vai manter parte da operação online porque gerou muito resultado, porque está funcionando muito bem. Então, tem uma plataforma digital que permita a virtualização do trabalho. Vendas online. Falei antes, falei no começo, ter canais de venda. Mas eu não quero ter um e-commerce. Não precisa ter um e-commerce, mas tenha canal de venda. Faça a venda pelo WhatsApp, faça a venda pelo Instagram, faça a venda pelo Facebook, esteja no marketplace, né? Que se de algum modo a loja física fechar, você tem como continuar suas vendas, né? Já falei, mas falo de novo, o varejo físico vai encolher, isso é uma tendência, as pessoas vão mudar o hábito, já mudaram o hábito de consumo para todos os tipos de negócio, alimentação fora do lar, o incremento nos aplicativos de pedido, iFood, Uber Eats e todos os outros, já é gigantesco, isso vai continuar, né? Vai continuar. Eu recebi uma informação, eu não sei se ela é verdadeira, eu não consegui confirmar isso com o gerente do iFood aqui em Caxias, mas que o iFood teria dobrado a base de clientes. Olha isso, dobrado a base de clientes. Esses clientes novos que entraram, eles não vão largar de usar o aplicativo, né? Então, voltamos para isso. Novos compradores online. Quem nunca comprou online, aproveitou esse momento para ter uma primeira experiência. Se ele tiver uma experiência positiva, ele vai permanecer no online, ele vai começar a comprar de outros online. Falei do protecionismo, a globalização vai ter um encurtamento, né? Os governos estão trabalhando ações de protecionismo, então vão surgir aí novos dumpings na importação, vão surgir dificuldades na importação, principalmente de produtos acabados.
é importante a gente ter esse olhar aí. Falando de serviço de turismo, por exemplo, né, hábitos de viagem vão mudar. Já existem várias pesquisas apontando que os novos destinos seriam para interior e não para grandes aglomerações. Então, os parques temáticos, que têm uma grande circulação de pessoas, vão ter que se reinventar, né? E quando eu falo isso, não estou falando só lá da Disney. Por exemplo, o Beto Carreiro aqui, que é um famoso nosso da região, né? Da região sul. As pessoas não vão mais para lá, elas pretendem buscar destinos mais de interior, destinos com menos aglomeração, e a nossa região do vinho aqui sai na frente nesse sentido, né? Desenvolvam novas tecnologias, pensem em diversificar as áreas de negócio de vocês. Tem muita oportunidade aparecendo, né? E aí aqui aquela expressão dos nossos avós, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É importante ter um olhar para isso. Olhar, estar atento ao comportamento do nosso cliente, para que lado ele está indo, como que ele está se comportando, o que ele está consumindo, de que forma ele está consumindo. Daqui a pouco pode surgir aí uma bela oportunidade para você fazer pivotar o teu negócio, para fazer uma transformação no teu negócio e começar a atender esse consumidor que está adquirindo um novo hábito, atender ele de uma nova forma, né? Então, não é só agora apagar incêndio, a gente tem que começar a olhar para depois como é que a gente vai se colocar nessa nova economia que está surgindo. Isso é muito, muito importante, eu diria tão importante quanto manter a saúde financeira dos negócios agora, né? Entender esse novo comportamento, essa nova atitude de consumo em toda a escala da cadeia produtiva, né? Então, todos os elos aí vão ter ações, vão ter diferenciamentos. É importante ficar atento para isso. Gente, eu acho que eu estourei um pouquinho o nosso tempo. Josi, me perdoa, mas deixo aqui com vocês tanto os meus contatos quanto os contatos da Liana. Podem me mandar WhatsApp, podem me mandar e-mail. A primeira pessoa de contato aí na região é a Liana. Da mesma forma, ela pode atender vocês. Ou centralizem na Josi, ali no Centro Empresarial, que ela nos alcança também isso. E agora estou aberto para perguntas, para dúvidas, o que mais eu puder ofertar para vocês aí, estou à disposição. Josi. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta ao Cir? Pelo chat ninguém, Alcir, questionou? Não recebi nada aqui. Olá, pessoal, alguma pergunta? Pode ser 2 por vez, tá? Não precisa ser todo mundo por vez. Se quiser falar algo, teu microfone está ativo aí. O pessoal formula aí as perguntas e organiza a fila, né, para entrar nas perguntas. Eu queria já agradecer, né, ao Ciro ali pela disponibilidade de atender o pedido da Josi do Centro Empresarial. Também agradecer, transmite também um agradecimento ao Ciro à Liana, que quando nós pedimos para apoio do Sebrae nesse momento aqui, né, o Sebrae se colocou inteiramente à disposição. E esse é o primeiro passo, né, que a gente está dando ali nessa parceria mais estruturada online. E queria só contribuir também um pouquinho ali na reflexão, né, que eu pelo menos imagino que a maioria que esteja ouvindo se identificou nas tuas falas, né, e percebeu enquanto negócio aonde se enquadra. E eu pelo menos imaginei muito a forma muito do novo normal, né? A nova forma de fazer negócio, mas algumas coisas dando alguns passos atrás na questão de valores, né? Que você comentou ali da questão dos nossos antepassados e não botar todos os ovos na mesma cesta e ter uma poupança lá para as emergências, né? Que às vezes a gente acaba esquecendo desses valores
que consolidaram a nossa estrutura econômica e às vezes a gente acaba achando que não faz mais sentido. E a forma sim é inovadora, mas alguns valores eles precisam estar sempre presentes, né? Isso vale até para a nossa vida pessoal, imagina, né? Para a gente poder construir uma paz interior para que a gente possa tomar decisões boas também, né? E eu acho que o empresário precisa muito disso agora, desse discernimento, de saber o que fazer nesse momento tão difícil, né? Então, que bom que nós podemos contar com especialistas como vocês ali, Alcir, né? Que podem nos orientar e passar informações tão relevantes, né? Tão importantes em momentos de crise e também depois em momentos que tudo passa, né? E a gente vai conseguir passar por isso e nos melhorar, né? Nos melhorar. Infelizmente, algumas pessoas vão morrer, né? Em função da doença ser muito grave, mas os negócios vão ter que continuar, né? E a gente precisa estar muito sólido para isso. Então, em nome do Centro Empresarial, nosso muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar um pouco e, assim, ó, gente, sabem que é só chamar, né? Tanto o centro quanto os empresários, é só nos solicitar que a gente está à disposição aí para tentar auxiliar ao máximo para que os negócios fiquem, né? A gente tem alguns indicadores bem pessimistas, eu não gosto de falar deles, né? Mas a gente tem que monitorar como é que tá acontecendo, o que está acontecendo com o mercado, né? E principalmente com a situação das empresas. Enfim, mas quanto mais a gente tiver calma, tiver serenidade e principalmente agir, né? Maior vão ser as possibilidades que a gente tem. O Rodrigo colocou ali uma pergunta sobre a questão de renegociação. Muitos ficam na dúvida se continuam atendendo, fornecendo para um cliente sem receber o passado, ou param de vender para não aumentar o valor pendente. Rodrigo, eu te diria o seguinte, não só para esse momento, mas para qualquer momento, né? Uma boa prática pode ser dividir os clientes em grupos de risco. Então, eu te diria assim, o cliente que está no grupo de risco A, ele tem um limite de endividamento que é de tantos mil reais. O grupo de risco B, ele tem um limite de endividamento que é de R$1.000. Tá? Então, definir esse individual por empresa é saudável a qualquer momento. Tá? Pensando nisso, então, se olhando o teu histórico do cliente, sabe que ele é um cliente que tem bons princípios, que tem bom histórico, né? E você definiu lá que ele vai ter um limite de endividamento de R$2.000 e ele ainda está ali no 1.500, ok, fornece mais um pouquinho, né? Se isso não vai te gerar um impacto muito negativo. Agora, chegando naquele teto, não, olha, tu me quita alguma coisa e eu te libero uma nova compra dentro desse limite de endividamento. Eu acho que isso pode ser um modelo saudável, tá? Não só para esse momento. Da mesma forma que é importante você ter um olhar global desse endividamento, né? O quanto de dinheiro você aceita ter fora do teu movimento. Isso é uma outra coisa importante, porque às vezes a gente fala assim, eu parcelo em 3, eu parcelo em 4, eu parcelo em 5, e aí você está lá com, às vezes, 4, 5 giros de mês em parcelas. Né? Então, tu tem lá um faturamento médio mensal de 100 mil e tu tem 500 mil na rua, o que é péssimo, porque, na verdade, tu está financiando a compra desse teu cliente. É a mesma coisa, se ele fosse lá no banco, tomasse um dinheiro emprestado, 100 mil reais emprestado, viesse aqui e te fizesse uma compra à vista de 100 mil reais, ele assumiu um financiamento no banco. Quando você vende para o teu cliente parcelado, você, na verdade, está fazendo um financiamento para o teu cliente. Tu está vendendo dinheiro, tu não está vendendo produto, né? Tanto que eu sempre digo isso. Hoje em dia, a TV é desculpa para vender um financiamento. Quando tu vai lá na loja de eletroeletrônico e compra uma TV parcelada em 10 vezes sem juro, a TV é desculpa. Né? O que aquela loja está te vendendo é uma linha de crédito. Na prática é isso. Então, tem que ter um olhar com bastante serenidade aqui, mas um modelo pode ser isso. Tu definir um limite de endividamento,
continuar, lembra que eu disse, não rasgar contrato, continua fazendo uma análise da situação fiscal desse cara, né, ver se ele já tem algum título protestado, ver como é que está a situação dele nos cadastros, enfim, e aí tu vai tomar a tua decisão de continuar ou não fornecendo para esse cliente, tá? E, gente, é um momento que todo mundo está abrindo mão de alguma coisa, né? Então, não vai pegar mal. Claro, vai pegar mal, mas não é assim de todo errado você dizer, tchê, não estou podendo te fornecer. Né? Olha, teu histórico aqui não está me ajudando. É um momento que eu também tenho que olhar para dentro. Né? Todo mundo está olhando para dentro. Então, na própria negociação, você vai buscar negociações com fornecedores ou com credores que eles não vão te abrir muitas possibilidades, porque a gente também precisa compreender que o lado dele também pode estar ruim, né? Então, assim como o nosso cliente tem que compreender que o nosso lado também precisa ser cuidado, como empresário, né? Olha, eu não posso te ofertar em mais vezes, eu não posso te ceder mais crediário, porque eu também preciso manter aqui um giro mínimo para eu me sustentar. Josi, tu ia fazer uma pergunta? Gustavo, gostaria de fazer. Gustavo, está ativado. Ótimo. Então, boa noite para todos aí. Muito boa a tua apresentação, Ciro. Bem em linha com o que eu vejo aí empresas praticando, a nossa empresa correndo atrás, acho que está bem coerente. Eu queria, na verdade, não é uma pergunta, eu queria jogar uma proposição à mesa aí. Eu sou gerente de compras numa empresa e nós estamos fazendo todo esse trabalho de renegociação de contrato, preços, condições, prazo de pagamento, tudo isso, né? E para mim é muito evidente que tem muita gente que não vai ter fôlego para atravessar o temporal. Então, assim, a gente poderia fazer alguma coisa focada em colaboração com a cadeia de fornecedores, ou seja, como é que a gente lida com os fornecedores, como é que a gente ajuda eles a passar esse momento. Então, uma ideia para a gente desenvolver aí. Eu gostaria de ter a chance de poder abrir esse tipo de palestra aí para os pequenos e médios, que por mais que tenha muita informação disponível na internet, etc., eu acho que está todo mundo muito preocupado, muito focado em vender, muito preocupado o que eu vou fazer e tal, e às vezes falta tempo para parar e refletir. E talvez se a gente criasse esse espaço aí junto com o Sebrae, pode ser aí uma saída bacana. Não sei, é só uma preocupação que eu quero dividir, porque a gente tenta estar próximo dos fornecedores, mas não consegue estar próximo de todos, né? E talvez dar a chance deles ouvir alguém orientando pode ser uma ajuda assim que bem-vinda, né? Não sei como tu vê isso aí. Gustavo, na verdade a gente já tem feito isso em vários níveis, né? Inclusive algumas instituições financeiras estão ancorando isso, né? Aqui na nossa região a gente tem a Sicredi Pioneira, a Sicredi Serrana, que tem feito muito disso com seus associados, né? Criando momentos de auxílio mesmo, usando tanto ferramentas e funcionários, né? Os consultores do Sebrae, quanto de outros e prefeituras também, né? Gramado está com uma ação muito forte nesse sentido, olhando o turismo. Cambará também está começando uma ação muito forte para as empresas da região. As próprias entidades, né? Isso aqui é um exemplo disso, que o Centro Empresarial está propondo. Não só essa de hoje, né? Mas todo esse ciclo de palestras aí. E o que eu posso te dizer assim, se daqui a pouco tu quiseres e tu entender que é pertinente isso, a gente pode montar uma ação, e aí a gente traz a Liana, que é a responsável pela região, para a conversa, uma ação com a tua cadeia de fornecedores e clientes, entende? A tua empresa como promotora disso, né? Como âncora dessa ação, para que também você leve lá uma palavra de auxílio, né? Por nós do Sebrae, a gente super toparia fazer uma ação assim, e trago essa proposta não só para ti, né, mas para qualquer um que está aqui nos ouvindo, que a gente está à disposição, com certeza. E independente do
cadeia produtiva, independente da região, né? Vamos propor cada vez mais essas discussões, porque isso é um cenário que a gente tem aqui na nossa região. A região da Serra tem muito disso. Na verdade, toda a região de colonização italiana tem muito disso, né? E não é demérito nenhum, a gente só chegou e construiu tudo isso que a gente tem hoje graças a essa forma. Mas é muito comum do nosso empresário baixar a cabeça e trabalhar, né? Em palavras mais simples, ele é martelo, ele só bate prego. E ele não é tanto do planejamento, da gestão, da administração. E também por uma falha das nossas universidades, né? Se tu vai lá e te forma em engenharia mecânica, tu aprende engenharia mecânica, tu não aprende administração. Se tu vai lá e te forma em medicina, tu aprende a fazer cirurgia, tu não aprende a gerir um consultório. E então, muitas vezes, falta conhecimento na parte de gestão. Se a gente promove um ambiente de conversa, de debate, como esse que tu traz à mesa, Gustavo, a gente pode, sim, atender e preencher algumas lacunas que vão facilitar esse empresário sair do momento. Porque, às vezes, ele tem as ferramentas, ele só não sabe como usar as ferramentas. Ele não está numa situação tão ruim. Se ele fizer algumas medidas, tomar algumas medidas na gestão da empresa dele, ele vai ter condição de passar por esse momento honrando todos os seus compromissos. Então, sim, super à disposição. Depois, se você quiser evoluir essa conversa aí, nos chama que a gente pode trabalhar com certeza. A tua fala me trouxe à memória um produto do Sebrae, eu coloquei o link aqui no chat, que são as rodadas de negócio. A gente abriu um ambiente no nosso site, onde a gente está conectando demanda e oferta, né? Então, se vocês acessarem esse link, tem a condição de cadastrar a empresa de vocês, ofertar os produtos que vocês oferecem, ofertar as demandas que vocês têm, né? É um momento também de desenvolver novos fornecedores, de ter novas negociações de fornecedores, e a gente está criando esses contatos através dessa plataforma, tá? Então, fica mais uma possibilidade aí à disposição de vocês que o Sebrae está propondo de participar dessas rodadas virtuais aí de negócios, tá? Bem bacana. Vou querer, sim, avançar contigo nesse tema aí, tá? Obrigado aí pela disposição. Sempre às ordens. Obrigada, Gustavo. Mais alguém gostaria de questionar? Lembrando, né, pessoal, que tanto o Sebrae, enfim, como o Centro Empresarial está à disposição, né? O nosso papel agora é estar junto das empresas, né? Estar apoiando e tentando auxiliar e facilitar muitas vezes o acesso à informação e a busca por estratégias também, né? Então, é um momento, às vezes, a gente já vinha fazendo isso há algum tempo, né? Que é reunir câmaras setoriais, comitês, núcleos, para que todos pensem juntos, né? Para que as estratégias sejam feitas em conjunto, né? Em forma do associativismo, do cooperativismo. Então, esse momento agora, né, é um momento muito importante, né? Para que tudo isso se fortaleça ainda mais, né? Que se tenha essa troca de informação, se tenha toda esse vínculo que agrega, né? O Gustavo, ele faz parte dos comitês ali do Centro Empresarial, que é o comitê de compras, né? Que metade do ano passado começou a se estruturar. Então, eu acho muito interessante, Gustavo, a gente fica à disposição ali, né? Para talvez montar algo que a gente possa estar oportunizando para todas as empresas. Eu não sei se alguém mais perguntou algo, Alcir, pelo chat, não? Não, pelo chat não. Aqui também não. Então, pessoal, o nosso encontro, né, ele tem o objetivo de... a gente sempre programa 1h30, né, no máximo, então já é quase 8 horas, né? A gente iniciou um pouquinho atrasado ali, mas está dentro do tempo. Se mais ninguém quiser falar, não sei se César, Rodrigo, alguém quer questionar ali que apareceram. A gente agradece, então, né, e espera vê-los, né? Ficamos à disposição para auxiliar aí. E os contatos do Alcir estão no material, eu vou encaminhar por e-mail para vocês,
logo mais vocês estão recebendo. E semana que vem tem um outro encontro, né? E a gente vai tentar seguir semanalmente com essas. Um dos encontros que está listado para acontecer é o comportamento do consumidor, que o Alcir colocou ali em uma das apresentações, então a gente vai ter isso também. E então era isso, pessoal. Boa noite, a gente agradece e ficamos à disposição. Até mais. Oi. É que eu recebi agora, senão eu já teria mandado antes. A gente tem alguns empreendedores aqui da região que estão desenvolvendo uma plataforma que se chama Maumi. Ele é um marketplace, tá? E é uma plataforma que tem uma proposta bem interessante de não cobrar mensalidade e implantação, tá? Essa plataforma ela ainda está em desenvolvimento, ela está surgindo justamente como opção a esse momento, né? Ela já é um produto iniciado na crise. E amanhã, às 19h, vai ter uma vídeo de apresentação dessa plataforma. Ele é um produto aqui da Serra Gaúcha, são empreendedores, principalmente de Farroupilha, que estão desenvolvendo. Tá? Ele ainda não está operacional, ele vai ser lançado agora nos próximos dias, porque ele está em desenvolvimento, né? Mas tem uma proposta muito interessante. Aproveitei e já colei aqui no chat o link da reunião que vai ter do Zoom amanhã às 19h, tá? E também já tem os WhatsApps aqui do suporte, se vocês quiserem tirar mais informações de como vai funcionar esse marketplace. Então, ele não é um e-commerce, né? Ele segue o critério de marketplace, o conceito de marketplace, mas o grande diferencial é que não vai cobrar mensalidade. É um bom diferencial em relação a outros marketplaces que tem na região. Então, né, como eu falei muito de migrar para o digital, de ter um canal online, pode ser uma possibilidade, não sei se é o melhor caminho, cada um tem que analisar qual vai ser a sua estratégia, né? Mas também deixo aí mais uma opção para análise, tá bom, gente? Cira, acho que tu não mandou no chat, eu não recebi, pelo menos, está no aberto aqui. Ele troca o... Eu enviei. Agora sim. Então, vamos encerrando por hoje. Muito obrigada, Alcir, de novo, né? E nos vemos, obrigada pela parceria e nos vemos em breve. Até mais, pessoal.